Então, boa tarde, gente. Eu sou Kátia Nunes Sá, sou fisioterapeuta e psicóloga no LUME, Instituto LUME, que fica em Itaipava, professora da Escola Baiana de Saúde Pública e presidente da rede NAPEM. E eu e meu grupo, a gente vem apresentando já há algumas semanas, desde o que é, como é que faz o critério diagnóstico diferencial, até agora, hoje é a nossa última apresentação. A gente, semana passada, viu como é que fica o cérebro nessa condição, e hoje a gente vai ver como é que, quais são as evidências que a gente tem disponível sobre neuromodulação no pânico, e vamos ver também um caso clínico que a Gisela vai apresentar. Então, voltando, o nosso grupo é formado por mim, por Gisela, por Igor, por Júlia, Luana e Monique. A gente já apresentou vários slides, já estamos com mais de 70 slides. Semana passada a gente teve uma situação onde uma pessoa falou que a gente estava com alguns equívocos em relação à exposição do CO2, o que estava acontecendo com o cérebro durante um ataque de pânico. A gente foi revisar a literatura e a gente entendeu que o que está escrito na literatura é exatamente isso, mas fica aberto aí para quem quiser depois a gente poder voltar nessa discussão, talvez num próximo encontro ou no próximo ano a gente aprofundar sobre o que está acontecendo durante o ataque de pânico, né? A gente tinha falado que a exposição ao gás carbônico, né, o CO2, leva a um aumento rápido da pressão parcial de CO2 intravascular, e isso vai fazer com que haja uma diminuição no pH cerebral, desencadeando os ataques de pânico, e que isso podia ser provocado tanto por uma exposição artificial do CO2, como também por injeção de lactato de sódio ou injeção de CCK4, ou então por uma hiperventilação voluntária, que acaba também levando a uma queda da pressão de CO2, provocando esses sintomas. E existe uma relação entre a pressão de CO2 e pânico, onde você vê uma hipercapnia, ou seja, um aumento da pressão de CO2, quando a pessoa inala CO2 ou quando ela faz hiperventilação. E o efeito é uma acidose respiratória, ou seja, diminuição do pH, e, como consequência, algumas áreas cerebrais que vão estar ligadas ao medo podem ser ativadas, desencadeando um ataque de pânico. Na hipocapnia, que é quando a pressão de CO2 diminui, que a causa geralmente é por causa de uma hiperventilação, que isso é comum nos transtornos de ansiedade, acontece uma alcalose respiratória, fazendo o pH aumentar. Isso vai dar sintomas físicos intensos, que podem também, consequentemente, levar a uma sensação de ameaça e a um ataque de pânico. Então, existe um ciclo de retroalimentação, onde a ansiedade leva à hiperventilação, que leva à hipocapnia, que leva aos sintomas, que leva a mais ansiedade e ao pânico. Então, existem aplicações clínicas de testes com inalação de gás carbônico para fazer o diagnóstico, e também um treinamento respiratório que ajuda a estabilizar a pressão de CO2 e melhorar os sintomas. Hoje, então, a gente entra na parte de evidências disponíveis sobre neuromodulação. A gente fez uma pesquisa tanto no PubMed, como no Cielo, no Lilacs e na APA,
e encontramos poucos estudos, mas já existem alguns, como vocês podem ver nesse slide, só a capa dos artigos. O primeiro deles que eu vou apresentar para vocês é de Patrícia Cirilo, que é uma revisão sistemática com meta-análise, com 2 ensaios clínicos avaliando o efeito da TMS no transtorno do pânico, que são esses 2 ensaios clínicos aí, o Depeman e colaboradores de 2014, que envolveu 44 participantes no grupo teste, 23 saudáveis que foram comparados. E eles fizeram teta bush intermitente mais psicoeducação por 3 semanas versus a psicoeducação e os 2 grupos melhoraram, então não teve diferença entre os grupos. Mas também esse protocolo de teta bush intermitente chamou a atenção, porque normalmente a gente inibe. O teta bush intermitente no F4, que foi o que eles usaram, ele seria um protocolo excitatório e não inibitório. Então, talvez por isso não tenha feito diferença entre os grupos. E, de todo modo, a psicoeducação a gente sabe que é um recurso, né, uma técnica de intervenção que tem resultados positivos no pânico. E colocaram o trabalho de Mantovani, colaboradores de 2013, que tinham 12 pacientes no grupo teste, 13 no chão, usando justamente o protocolo que a gente esperava, que é um Hertz inibitório, 110% limiar motor, com 1.800 pulsos por sessão durante 4 semanas no córtex pré-frontal dorsolateral direito, e mostrou uma melhora significativa com redução dos ataques de pânico. Tá? Então, esse é o melhor estudo que a gente tem, porque ele é bem amarradinho, é um ensaio clínico de excelente qualidade. E esse mesmo estudo de Mantovani, em 2013, foi também estudado na meta-análise que virou a referência para todos os estudos de pânico, que é essa meta-análise de Lee e colaboradores, que se eu não me engano, ela já é de 2019. E eles também só incluíram, porque foram bem exigentes na qualidade metodológica dos estudos para serem incluídos, e eles só incluíram 2 estudos, que é o de Mantovani e o de Prasco, que é de 2007, e que não tinha dado muita diferença entre os grupos. Então, vocês observem que no diamante dessa meta-análise, existe uma tendência a ser a favor da RTMS inibitória no F4, porém, como só tem 2 estudos que foram incluídos na meta-análise e não teve diferença entre os grupos, que foi o do Prasco, isso faz com que não tenha evidência ainda robusta, mas não é que não funcione, é que a gente tem poucos ensaios clínicos de qualidade para entrar numa meta-análise como a que eles fizeram. Eles também fizeram algumas subanálises, né, que é comparando os grupos, usando também fármacos, né? E o Mantovani mostra essa diferença. Aí aparece na meta-análise, numa análise, uma subanálise do Lee, que mostra que realmente houve uma diferença na PDSS, que é aquela escala que a gente falou que é bem própria para avaliar pânico, de 44% no grupo ativo contra 5% de melhora no grupo sham, e com P estatisticamente significativo em 20 sessões. Mas o Prasco já teve um resultado que não teve diferença entre os grupos, ou seja, o P foi maior que 0,05 em apenas 10 sessões. Então, tem 2 fatos aí, né? Que é o número de sessões, para a gente pensar, que talvez 10 sessões sejam insuficientes para tratar o pânico,
a gente precise de um número maior de sessão, mas parece que esse protocolo de 1 Hz no córtex pré-frontal dorsolateral direito é o que se mostra promissor para a gente, daqui a algum tempo, tendo mais ensaios clínicos, a gente poder afirmar com segurança de que tem um bom resultado no pânico. E aí eles sugerem aqui o que deveria, os cuidados que os próximos ensaios clínicos devem ter, né? Que é principalmente o de TMS, como você fazer o cegamento, né? Então, eles propõem que coloque a TMS, a bobina, da forma correta em quem é grupo ativo e coloque a bobina de lado, que aí o campo é emitido no ar e não no córtex, mas a pessoa sente como se ela estivesse recebendo todo o protocolo, né? E os desfechos também, ele aconselha de usar PDSS, variáveis contínuas e não jamais usar uma percepção subjetiva, mas também medir qualidade de vida e também aí a gente recomenda que a gente também, se for desenvolver ensaio clínico, que faça análise de custo-efetividade. Esse outro estudo, que é de Vicario, ele já usa, ele é uma revisão sistemática, mas sem meta-análise, e ele usa todos os tipos de desenho de estudo, não só ensaio clínico, que aí o ensaio clínico usou aquele de Mantovani, o do Pankow, de 2007, que estava na revisão, mas incluiu um outro estudo de Mantovani de 2007 também, como ensaios clínicos, ou seja, 3 ensaios clínicos disponíveis, mas tem vários estudos de caso que eles incluíram nessa revisão sistemática, né? 5 estudos de caso, com a maioria dando um resultado positivo, e tem também o Open Label, que é um ensaio clínico aberto, né? De Kumar e colaboradores de 2018, que também teve uma melhora na PDSS, usando 20 Hz no córtex dorsolateral esquerdo. Então, é aquele protocolo que a gente usa geralmente para depressão, teve um resultado positivo em reduzir os ataques de pânico. Aqui está o estudo de Mantovani, de 2014, que os outros 2 inseriram, né, nas revisões sistemáticas, e eles usaram combinado com várias drogas diferentes, e viram esse efeito, né? Tanto de maior do que 40% de melhora na PDSS e maior do que 50% na Hamilton, né? A bobina em 8, 110%, 1 Hz no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Mas tem essa falha metodológica, que é essa miscelânea, cada paciente estava usando uma droga diferente, e isso é considerado um viés para você nunca vai saber se é por causa do poder de uma droga sobre a outra também que faz essa diferença. Então, o conselho do Lee é que as pessoas escolham uma droga, um paciente, e isso reduz muito a amostra, por isso que é difícil fazer um ensaio clínico perfeito, né? E esse aqui também é outra parte desse resultado, e ele mostra, como vocês podem ver, depois de 4 semanas, na 4ª semana, o resultado continua diminuindo quando você usa a TMS. Ele só usou TMS 2 semanas, e mesmo depois que ele para de fazer a aplicação, continua apresentando melhora. Isso eu sempre vejo, eu acho que é diferente para a parte motora, mas para a saúde mental, eu vejo que isso é muito comum. O paciente, depois que acaba o protocolo, ele continua melhorando. E nesse ponto é que eu acho que aquele estudo do Sabé, que avalia a dose-resposta, nos faz pensar se vale a pena a gente ficar
Intuitivamente, a gente pensa, o paciente melhorou nas 10 sessões, vamos fazer umas sessões de manutenção, aí continua fazendo 3, 2, 1, e depois libera o paciente. Eu não sei se isso é assim também para a parte cognitiva, porque esse outro estudo de dose-resposta chega a mostrar que se você continuar aumentando o número de sessões ou aumentando o número de pulsos, isso não é proporcional à resposta. Não quer dizer que o paciente vai ter uma melhora significativa em relação a ter terminado o protocolo e parado. Pelo contrário, pode ser que piore, né? Então, para a gente ser cuidadoso com isso. Tem esse ensaio clínico que foi feito com o TBCS para ataque de pânico, mas, infelizmente, 10 sessões, fazendo aquele protocolo clássico de 2 miliamperes de 20 minutos, mas não houve diferença entre os grupos e ele usou uma montagem estranha, a nosso ver, que é botar o cátodo e o ânodo em F3, F4, quando ele poderia ter feito só inibitório no F4, embora também tenha racional para pensar no excitatório em F3. Bom, teve essa análise de rede que aponta, lá tem um pontinho que ele olha para o pânico, né? E, de acordo com essa evidência, a baixa frequência do RTMS foi melhor do que o SHAM, de acordo com isso, o DBS é bem melhor e o ST também é melhor, mas a baixa frequência de RTMS apresentou um resultado estatisticamente significativo em relação ao pânico. Está numa meta-análise de rede que foi publicada ainda esse ano, 2025. Bom, então, o que a gente tem de evidências disponível do que a gente encontrou foram 3 meta-análises, a de Lee, Cirilo e Cox, uma revisão sistemática sem meta-análise, que é aquela de Vicario, que mistura ensaio clínico aberto, ensaio clínico randomizado e casos, estudos de casos. Tem uma meta-análise de rede, que é essa que saiu esse ano, alguns ensaios clínicos, 6 ensaios clínicos, 1 open label, 5 estudos de caso, para respaldar a nossa escolha de protocolos para trabalhar com pânico. As medidas de efeito que recomendam nesses estudos são a PDSS disparado, que é uma escala, como a gente mostrou também na aula da Júlia, na apresentação da Júlia, a mais apropriada para a gente acompanhar esse desfecho no pânico, mas também é recomendada a ansiedade de Hamilton e a de depressão de Hamilton, e a PASS também, mas só que PASS, como a Júlia falou, a gente não tem traduzido e validado para português do Brasil. As modalidades, então, de NIB seriam a RTMS, que a gente tem meta-análises e ensaios clínicos, com uma diferença significativa entre o grupo teste e o grupo sham. E TBS foi testado junto com psicoeducação, não teve efeito, mas ninguém testou ainda o Theta Burst contínuo, que eu acho no F4, que poderia ter um resultado melhor do que, mas a gente não achou nenhum estudo que testasse, aí fica a dica para quem ainda quer fazer pesquisa, né? E até a TDCS, que não, teve um efeito imediato num dos ensaios clínicos, só que não foi sustentado com o tempo. Então, é uma terapia que fica aí para quem não tem outra opção. Mas TAVMS, como o Matheus já discutiu com a gente da outra vez, parece ser uma opção promissora para a gente pensar no tratamento dos ataques de pânico. Os maiores tamanhos de efeito foram para TMS em F4 inibitório e para TMS
inibitório em F4 e excitatório em F3, quando a pessoa, além do pânico, tem uma depressão. Então, é isso. Aí agora é com a Gisela. Gisela, pode começar a apresentar aí. Vou ficar com o meu microfone aberto para não interromper e depois a gente vai. Acho que você tem que parar, né? É? Não? Ah, eu vou aqui? Vai. Não, você quer que eu passe ou você quer você mesma passar? Se você quer passar, eu paro. Tá, então vou passar aqui. Está no slide 84. Não consigo, hein? Acho que é melhor você mesmo continuar, então, Kátia, por favor. Não vai aqui. Ok, então vou abrir, compartilhar e você vai me mandando passar, tá? Que eu não vou te ver. Tá bom. Tá bom. Então, eu trouxe aqui um caso que eu acho que é a situação em que a gente costuma ver pânico. Eu nunca vi um pânico sozinho. Eu não sei se vocês, bom, vocês que são psi talvez, mas a gente aqui como serviço de neuromodulação, eu nunca vi sozinho, eu vi sempre associado a alguma coisa. E essa daqui é uma mulher de 61 anos. Passa o próximo para mim, Kátia. Eu coloquei aqui esse primeiro quadro, tem a timeline do tratamento psiquiátrico dela durante a vida toda. Então, é um quadro que inaugurou na adolescência. A adolescência dela foi em 1980, né, quando os diagnósticos em saúde mental ainda eram muito incipientes, né, estava começando. O primeiro sintoma que ela conta ela não conseguiu viajar de ônibus. Mas, retrospectivamente, hoje a gente olhando, ela tinha todos os sintomas de uma depressão grave já na adolescência, que não foi diagnosticada. Então, de 1980, que quando ela começa com essa dificuldade de entrar em transporte coletivo, ela ficou sem diagnóstico até o ano 2000, foram 20 anos aí, sem um diagnóstico formal, né? Nesse intervalo de 80 até 2000, ela teve vários períodos de psicoterapia, mas um período maior ali, que foi de 2 anos, entre 97 e 99, que ela relata que melhorou muito o quadro, mas algumas outras tentativas também intermitentes, assim, de psicoterapia. Só em 2000 ela teve um diagnóstico mesmo com um psiquiatra de depressão bipolar e transtorno de ansiedade, e ali ela começou a ser medicada. Então, de lá para cá, é que ela passou a ter alguma gerência sobre o quadro depressivo grave que ela tem, né? E entre 2005 e 2024, eu perguntei, ela tentou algumas modalidades de psicoterapia. Então, ela fez psicanálise, ela fez cognitivo comportamental e ela fez também EMDR. E, segundo ela, nenhuma teve um grande efeito e, por isso, também ela não aderiu e acabou não dando seguimento a nenhuma delas, né? E em 2019, foi a primeira vez que ela nos procurou, a gente tentou fazer MS e ela não tolerou, então a gente interrompeu. O quadro mudou em 2024. Ela está aí há mais ou menos 1 ano e meio com o esquema medicamentoso atual e ela começou psicanálise com outro terapeuta com quem a coisa começou com que ela aderiu mesmo ao tratamento e está fazendo. Então, em janeiro de 25, ela nos procurou bem mal da depressão. E foi em janeiro desse ano que a gente começou ali a TMS bilateral, bifrontal, né, mas com foco na depressão, que era bem grave. Você passa o próximo. Essa timeline já é a timeline da TMS só. Então, eu citei aqui que em 2019 foi com a gente mesmo, ela nos procurou para fazer TMS e a gente começou a fazer 10 heads em F3. E ali ela teve uma reação que eu já vi em outras depressões bipolares,
ficar muito acelerada. Então, ela não chegou a ir para mania, mas ela tinha uma coisa de falar muito, falar aceleradamente, ela se sentindo muito, muito ansiosa, e o que chamou mais atenção, o que, na verdade, fez a gente parar, é que ela ficou extremamente irritada, ela estava quase indo para agressão, assim, com o entorno. Então, depois de 5 sessões, a gente suspendeu. E ela só voltou esse ano, então 6 anos depois, né, em janeiro de 25, a gente começou a indução. A gente fez a indução com 15 sessões, e a gente fez essas 15 sessões em 6 semanas, então, diferente do usual, a gente não começou com sessões todos os dias. Ela estava muito deprimida, e assim, sair todos os dias de casa, ela de cara já falou, não vou conseguir. Então, a gente começou com 3 sessões semanais, e a gente fez essas 15 sessões em 6 semanas. Em março, a gente começou uma manutenção. Então, a gente manteve ali 2 sessões por semana com ela, e foi assim até maio. Em maio, a gente passou para 1 vez por semana, sempre TMS bilateral, pré-frontal direito e esquerdo. Quando ela ficava, o sintoma depressivo aumentava muito, a gente voltava para 2 sessões por semana. E a gente vem mantendo assim, semanal, com alguma flutuação que já, na verdade, nos últimos 2 meses não tem mais acontecido, ela está 1 vez por semana. O que mudou aqui em setembro, ela está acima do peso, e diabetes, hipertensão, endócrino, começou a tentar o Ozempic. E o Ozempic tem muitos sinais, né, colaterais, náusea, tontura, que remetem ao pânico. Então, ali ela deu uma piorada, mas ainda assim não chegou ao nível que estava antes de a gente começar a TMS. Então, hoje ela está fazendo a TMS semanalmente, ela faz arte-terapia intermitentemente, ela é arte-terapeuta, mas ela recebe aí também intermitentemente, e ela está nesse esquema, gabapentina, paroxetina e vortioxetina já há 1 ano e meio. Ou seja, bem antes dela começar a TMS, já estava na estabilidade desse esquema farmacológico, né? E ela mantém a psicanálise semanal desde abril do ano passado. Você passa o próximo, Kátia? Acho que você tem que clicar isso. Ah, eu pus as escalas. Sumiu? Bom, deu um pane aí nas nossas escalas, mas eu me lembro mais ou menos, eu vou falando aqui para vocês. Em 2019, ela chegou para a gente com uma escala de depressão muito severa. Era bem grave. Ela veio agora em janeiro fazer a TMS com a gente, com uma depressão severa, um pouquinho melhor que em 2019, mas ainda assim uma depressão bem grave. Então ela chegou para a gente, em nenhum momento, acho que isso é interessante, ela trouxe para a gente a queixa do pânico em si. Ela dizia, eu vim tratar a depressão. E a gente, sabendo que ela já teve aquela resposta desfavorável, alta frequência F3, a gente começou, mas a gente começou com foco em F4. Então, era 1.500 de 1 Hz, 1.500 pulsos por sessão em F4. E a gente começou com um pouquinho, a gente começou com 500 em F3 e a gente foi subindo devagar. Então, ela acabou num protocolo bifrontal de 1.500 pulsos à esquerda e à direita. 10 Hz à esquerda e 1 Hz à direita, tá? Quando a gente terminou, ela estava com uma depressão moderada. Então, ela melhorou, ela saiu de uma depressão severa para uma depressão moderada no final da indução. E ela vem mantendo assim até setembro e outubro agora a gente reaplicou, a gente faz a cada 2 meses a escala com ela, a gente reaplicou a escala e ela subiu um pouquinho, mas continua ainda na faixa de depressão moderada. E eu trouxe esse caso porque daí agora em outubro eu apliquei a PDSS. Não sei se no próximo vai aparecer, Kátia. Não apareceu. Bom, eu apliquei a PDSS agora em outubro e ela está com um score de
Kátia, acho que no último slide tem o score inicial e final da PDSS dela. No final, no mesmo, porque... Ah, que pena. Aqui, olha, então, a PDSS de novembro de 24, que foi aí 2 meses antes da gente começar a TMS, era de 19, e agora, em outubro, que eu apliquei, ela tem uma PDSS de 7, que é bem diferente, né? Então, Kátia, se puder voltar, acho que 3 slides para eu falar da PDSS dela, aqui, isso. Então, só para a gente ter uma ideia, porque eu não fiz uma escala de qualidade de vida, mas se a gente lê as respostas, acho que dá para a gente ter uma ideia bem legal da repercussão na vida da pessoa, né? Então, a pergunta número 1 da PDSS é sobre o número de ataques de pânico. Então, ela partiu de 1 a 2 ataques completos por dia para nenhum ou, no máximo, 1 por dia, que muda bastante, né? Ela tem vários dias. Eu perguntei especificamente, na semana passada, ela falou, olha, teve 3 dias que eu não tive nada, assim, que foi bem, né? Então mudou já bastante. A pergunta número 2 da PDSS é sobre quão angustiantes são os ataques de pânico. E eles eram gerenciáveis, mas muito intensos em novembro do ano passado. E agora eles são levemente angustiantes, então também já é bem diferente, né? O próximo, Kátia. A terceira pergunta é sobre o medo do medo, né? Qual a ansiedade sobre a possibilidade de um outro ataque de pânico. Então, em novembro do ano passado, era muito frequentemente, muito perturbadora. E agora, ela é ocasional e leve. Então, está bem diferente para ela, né? A pergunta 4 é o quanto que ela evitou de situações ou de lugares com medo de ter os ataques de pânico ali. Então, em novembro, era uma evitação extensa que modificou muito as atividades dela. E agora são ocasionais, com pouca ou nenhuma modificação de estilo de vida. A número 5 já fala das atividades que ela evitou, né, por medo da sensação que remete ao pânico. Então, uma delas, essa pessoa, por exemplo, tem muito dificuldade com exercício físico. Aumenta a frequência cardíaca, ela acha que ela vai ter pânico, né? Então, em novembro, era uma evitação extensa que modificou, interferiu substancialmente o funcionamento do dia a dia. E agora já é ocasional, com pouca modificação de estilo de vida. A sexta pergunta é quanto que interferiu na capacidade de trabalhar ou de atividades, né, as responsabilidades do dia a dia com a casa. Então, em novembro de 94, muitas tarefas importantes não foram realizadas. E agora ela diz que já consegue fazer quase tudo o que ela faria se não tivesse o pânico. E a última questão é sobre vida social, que também é bem parecido com as últimas perguntas, né? Que em novembro do ano passado, muitas atividades não foram realizadas e agora ela consegue fazer quase tudo, né? Então, aqui tem esse resumo, né? E a gente fez, então, de janeiro até agora, foram 15 sessões de indução e 15 de manutenção. Então, ela fez 30 sessões nesses 10 meses. E a gente teve uma resposta aqui que é perto de 60% na PDSS, né? E só lembrando, o marco para considerar a resposta na PDSS é 40%, né? Então, se a remissão, que seria de 5, ela está perto, né, de um score de remissão. Eu não sei se numa paciente grave como essa, que tem pânico já há mais de 40 anos, se a gente pode almejar uma remissão, mas a fala dela, inclusive depois que ela respondeu a escala, ela comentou um comentário espontâneo, ela falou, eu não me lembro de um período tão estável nas últimas décadas da minha vida. Então, ela está muito contente, assim. E eu acho que é um resultado bem interessante. Se você vir só a escala de depressão, ela continua numa depressão moderada, mas a vida dela melhorou muito. E eu acho que melhorou mais pelos sintomas do pânico, que regrediram até, do que pela depressão em si, né? Então, eu acho que é uma discussão interessante, que embora tenha aparecido nas outras conversas, né, a ideia de que o pânico está
subcortical, né, mas de que uma intervenção cortical pode melhorar, assim como na depressão, eu acho. Essa modulação do cortical no subcortical pode trazer resultados bem interessantes também no pânico, né? Não imediatos, eu acho que nisso talvez realmente o vago pode ser muito interessante, mas nesse período mais alongado, que é o caso que eu trouxe aqui, a gente vê que tem um impacto bem significativo sobre o pânico, né? E acho que era isso. Adorei o caso, e é um caso complexo, né? Porque e bom para essa nossa parte, porque a gente fez bipolar no início, né? E vimos como é desafiador o bipolar, o tratamento do transtorno bipolar, justamente por causa das viradas. E é muito bom ver a possibilidade da gente ver o resultado, porque eu fico sempre perguntando isso, né? Quando o paciente tem várias coisas, que nem hoje apareceu uma paciente para mim que tem toque, depressão, ansiedade e pânico. Aí você fica olhando assim para aquele quadro, para que lado eu vou, né? E de repente você identificar o que mais incomoda a pessoa para ser nosso foco e chegar no sintoma que vai ter mais repercussão. Se você alivia aquele problema, né? Os outros também vão aliviar. Você trouxe a avaliação específica do pânico, mas talvez se você avaliasse, trouxesse também a da ansiedade, a da depressão e a do bipolar, né, a IDOX, talvez a gente visse que isso se estendeu não só para o pânico, né, para os sintomas de pânico. E isso nos... fala, querida. Não, eu acho bem interessante, e acho que uma coisa que eu não falei aqui, porque ela é uma bipolar que não faz mania. Ela está classificada como uma bipolar porque ela cicla rápido na depressão, e até tem alguma hipomania, mas ela não chega na mania, né? E ela cicla muito nessa coisa depressiva e nessa coisa mais acelerada, irritada, sabe? E é muito impressionante, porque ela chega aqui, às vezes, nesse quadro de irritação e ela sai uma outra pessoa, assim. Então, eu acho que esse caso traz muitos pontos mesmo de discussão, né, Kátia? Porque, por exemplo, você acabou de falar da história da manutenção, fazer ou não fazer, mas com essa melhora que ela tem, que é imediata a sessão, para ela é muito confortante, sabe? Saber que ela tem um recurso também não farmacológico para conseguir isso que ela está chamando de estabilidade, sabe? Então, eu acho que é bem, bem interessante, assim, como resultado final, né? E, na verdade, a gente chama de manutenção, mas eu tenho dúvida se é manutenção ou se é um protocolo intervalado com maior Eu cada tempo. vez mais vejo assim. Eu acho que é uma intervenção que, né, no começo a gente falava, tem que ser todos os dias. Quando a gente começou a fazer 3 vezes por semana, tinha aquele, oh meu Deus, não é um intervalo maior de 24 horas. Mas agora eu acho que a gente já pode começar a falar assim, aqui a gente considera, é um protocolo estendido, né? Exatamente, porque, enfim, quando você olha nesse tempo todo, ela só tem 30 sessões, e tem vários ensaios clínicos feitos com 30 sessões. Então, eu não sei se é manutenção, o que você está fazendo, ou se não é uma intervenção, é um reforço, né? É diferente do que você comentou lá no Saber, né? Que é você aumentar Isso. a sua indução. Então, eu continuar 3 vezes, ou todos os dias, ou fazer mais sessões para chegar ali, você tem realmente um teto, né? Exatamente. Mas eu acho que nessa coisa mais estendida no tempo, eu acho que tem um efeito que é terapêutico mesmo, não é uma manutenção, né? Como a gente conseguia no começo. A gente vê muito isso nas demências, né, Kátia? Exato. A gente tem visto quando a gente vai fazendo espaçado e a gente vai conseguindo resultados assim bem interessantes também, com intervalos maiores, né, semanal ou até quinzenal. A gente tem casos aqui assim. Né?
Foi bem... Bom, com isso, eu penso que a gente está fechando esse ciclo, né? Eu queria pedir para quem pudesse abrir a câmera e compartilhar com a gente aqui, claro que a gente pode passar um forma de avaliação no fim do semestre, mas como vocês estão sentindo? Porque esse ano, em função do roadmap, a gente acabou resolvendo aprofundar, em vez de só apresentar estudo, o artigo, né? Porque muita gente queria revisar, mas o que é mesmo, quais são mesmo os critérios diagnósticos para saber se se aplicava ou não, e eu adorei esse novo modelo que a gente instituiu esse ano, fazendo 3 dias ou 4 de apresentações, eu acho que a gente pôde aprofundar, mas seria bom que as pessoas dessem seu parecer, sua visão, complementasse, discutir-se hipótese. Pânico não tem muito estudo ainda, mas não quer dizer que não funciona, quer dizer só que a gente ainda não tem evidência suficiente para recomendar como um tratamento que vai fazer bem, né? Então, a gente tem que ser cauteloso quando apresentar para o paciente, mas, com certeza, eu proponho para as pessoas com pânico fazer neuromodulação. E esse resultado que você mostrou, que é incrível, como a Soraya falou aí no chat, eu acho que abre uma porta de esperança, né, para a gente poder ajudar pessoas a aliviar, porque pânico não é fácil, não. Pânico vira uma bola de neve, porque ela não consegue mais ter participação social, porque ela fica com tanto medo de novos ataques, que aí começa, não posso sair de casa, eu não posso ficar sozinho, eu não posso, né, com a ela vai piorando, e esse estado de alerta permanente só faz reforçar aquelas disfunções cerebrais e piorar a situação. E é difícil ter uma boa resposta com medicamento só. Acaba sendo mais muito benzodiazepínico para a hora do ataque, e os inibidores da recaptação de serotonina, que também são usados bastante, mas quando a neuromodulação pode ser uma opção incrível. Inclusive, a gente está terminando o estudo com o Igor de custo-efetividade para ansiedade generalizada. E quando você pode, então, usar o tetabush que ninguém testou, a gente ainda pode ter um custo-efetividade muito maior, porque são segundos, minutos, bem pouquinho minutos, e a pessoa já vai, né, sair bem. Enfim, parabéns, Gi, pela coisa, e fica aberta aí agora a discussão nesses poucos 5 minutos que a gente tem aí, quem quiser falar. Ah, que pena, Luana, mas que bom que você está aí ouvindo. Mônica, você, Soraya, não querem falar nada para ajudar a gente aí? Ô, Kátia, Eu que... Fala, tudo Mônica. ótimo. É porque não estou podendo abrir a câmera agora, que eu já vou ter que entrar no atendimento. Mas está sendo muito bom. Estou muito contente de estar Que bom, participando. tá bom, que bom. E vamos ver se a gente se encontra pessoalmente. Soraya, Sim, vamos Eu sim. também queria encontrar pessoalmente, vai ser muito bacana. Agradecer a vocês por esse aprendizado, tem sido maravilhoso, e essas 3 fases são bem interessantes, que fica bem didático, né, para a gente compreender. Assim, fiquei surpresíssima com o resultado, achei realmente incrível. Super, super incrível, Gisela, parabéns, assim, pela apresentação do caso, foi muito bacana. Super legal. Eu queria só fazer um comentáriozinho também aqui. Eu tenho a sorte de trabalhar com um neurologista aqui na sala ao lado que maneja muito bem psicofármacos. Ele não admite, mas ele tem um pezão na psiquiatria. E para a coisa do pânico, eu acho que a grande dificuldade é que a pessoa está muito desesperada e ela quer uma solução rápida, né?
Então, você está falando do benzodiazepínico, mas eu vejo aqui, assim, que usado, bem utilizado, nossa, a gente pode somar uma coisa, porque o benzo segura esse desespero inicial até o TMS conseguir entrar, até o recaptador de serotonina chegar no efeito pleno. Então, eu acho que é fundamental que tenha esse apoio, né? A gente sozinho com a neuromodulação não dá. Mas junto, aí você consegue contextualizar a neuromodulação, aí a coisa fica interessante, né? Aqui Com também certeza, foi isso, entendeu? Então tinha farmácia de base, tinha medicação de socorro para a coisa ir andando, então hoje ela praticamente não usa benzodiazepínico, e que lá no começo foi mais preocupante, né? Mas acho que ela ajuda, inclusive, a pessoa a aderir ao tratamento, porque ela vê que ela vê uma luz no fim do túnel, né? Não, alguém consegue fazer alguma coisa, e aí a gente vai entrando com a coisa de longo prazo e tirando esse resgate, esse sossega-leão aí do início, né? Concordo plenamente com isso. Eu acho que o medicamento é um importante neuromodulador, né? E que ele tem que ser muito bem orientado, porque muitas vezes até o médico prescreve muito corretamente, mas o paciente não respeita. Eu tenho uma paciente mesmo que ela toma Rivotril toda noite, 1 gota, 2 gotas, não sei o quê, e ela tem 75 anos e já toma isso há 5 anos, porque ela acredita, é uma crença, de que se ela deixar de tomar a gotinha, ela não vai dormir. E é difícil, eu perguntei, mas foi seu médico que prescreveu isso? 1 gota de Rivotril para dormir? Ela falou, não, ele tinha prescrito para, não sei, com 5 gotas, depois passou para 4 e falou que era para eu ir tomando assim, de parar, mas eu não consigo parar, porque eu acho que não vai acontecer. Então, ela fica tomando direto, sem a indicação do médico, né? Eu acho que é isso que é o risco, porque tem a dependência e tem o que o médico prescreve e o que o paciente faz, né? Agora, a gente está vendo também já uma reação a isso, né? Assim, que eu acho que é exagerada também. Tem médicos mais jovens agora que estão banindo o benzodiazepínico, e tem uma hora que eu acho que ele é necessário até para casos, né? Eu já vi uma moça aqui, ela estava tendo um pânico aqui, assim, eu tomo remédio aqui, entendeu? Porque ela tinha sido proibida de tomar. E depois fez TMS também, ela tinha também uma enxaqueca e tal, também é um outro caso de sucesso, assim, que foi bem marcante esse caminho aqui, né, que a gente comentou. É isso, legal, gente. Então, semana que vem a gente começa transtornos alimentares, uma aula do Carlos, e vai ser nosso último grupo de apresentações até o fim do ano, e aí no final do ano a gente faz um fechamento dessas atividades desse ano, e vamos ver o que a gente faz no ano que vem. Tem algumas propostas aí que a gente deve trazer. Então, muito obrigada e até a próxima, gente. Beijo. Até. Tchau, tchau.